Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por esse novo dia. Perdoe os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé, para que possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Dá-nos sabedoria agora através de ouvir a Tua Santa Palavra. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 5, que diz assim: Então não pudemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer de nós. Pois, quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quais são as suas preocupações em relação aos seus filhos? Trabalho? Violência? Futuro? O apóstolo Paulo tinha um sentimento de pai para com as igrejas que ele conhecia e que ele ajudou a fundar. Ele se importava com as igrejas e, como um pai, procurava aconselhar, orientar, repreender e mostrar preocupação com o que está acontecendo com elas. Na carta aos Tessalonicenses, ele mostra uma preocupação muito grande em relação à permanência na fé frente às pressões que o mundo fazia contra eles para que desistissem de crer em Jesus e perdessem a salvação. A preocupação de um pai ou mãe cristãos em relação aos seus filhos deve ser também em relação à permanência deles na fé, na meditação da palavra de Deus, na oração, no participar da igreja e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a palavra de Deus e não segundo os pecados que o mundo vive e acha que não vai dar em nada. A principal preocupação de um pai e uma mãe cristãos deveria ser: onde meu filho ou filha vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? O apóstolo Paulo, preocupado com os cristãos de Tessalônica, diz que precisou sair antes do que gostaria da cidade por causa da perseguição que sofria e se refugiar em Atenas. Mas mandou Timóteo para estar com os cristãos de Tessalônica, orientando, animando e mostrando que ser cristão envolvia enfrentar problemas, aflições e até perseguições por causa da fé. Embora muitos gostem de imaginar que ser cristão é viver em um mar de rosas, sem problemas, sem aflições, com sucesso financeiro e saúde perfeita por ação milagrosa de Deus, o apóstolo Paulo fala que ser cristão é sofrer oposição do diabo, do mundo e da nossa vontade corrompida pelo pecado. Aliás, isso não é novidade. Jesus já falou em João 16:33 assim: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. As promessas que a Bíblia nos traz para animar nossa fé são que mesmo quando passamos por aflições, nosso Senhor e Salvador Jesus está conosco, nos abençoando, protegendo e amparando. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até nós estarmos com Ele no céu. Outra coisa importante está em 1 Coríntios 10, 12 a 13. Portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair.
As tentações que vocês têm de sofrer são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Jesus sabe muito bem o que é passar por tentações e aflições. Lembra quando, após ser batizado por João Batista, foi levado ao deserto e ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada? Morrendo de fome, foi tentado pelo diabo para achar um caminho mais fácil, em vez de permanecer no caminho que Deus tinha preparado para ele, que terminava na cruz. Jesus venceu o diabo unicamente pela palavra de Deus. Durante toda a vida de Jesus, ele sofreu oposição do diabo e da liderança dos judeus, até que foi pregado na cruz injustamente. Lá na cruz, Jesus levou sobre si mesmo toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de todos os seres humanos, para pagar a dívida de todos os seres humanos com Deus, que são os nossos pecados e o castigo eterno no inferno. Quando Jesus disse está consumado, afirmou categoricamente que ele venceu o diabo, o pecado e o inferno por nós. Toda pessoa que confia em Cristo como seu Senhor e Salvador já tem o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. As promessas de Jesus sobre felicidade são para depois da morte. Lá no céu não haverá mais sofrimento, dor e morte. Mas até chegarmos lá, precisamos passar por este mundo que está contaminado pelo pecado e pela maldade. Também, como cristãos, podemos sofrer neste mundo problemas, dificuldades e aflições, porque vivemos esta realidade imperfeita, má e pecaminosa. Deus nos deixou a sua palavra, a oração e a igreja para que possamos fortalecer a nossa fé, esperança e amor em Cristo e nas promessas da vida eterna nos céus, para não desanimarmos da fé e não desistirmos de confiar em Cristo. Pelo contrário, quanto mais passamos por aflições, mais precisamos buscá-lo em primeiro lugar na vida, meditando diariamente na palavra de Deus, orando constantemente, participando ativamente da igreja e vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Neste mundo, estamos em uma guerra espiritual contra o diabo e contra o pecado. Não é fácil. Precisamos firmar nossas vidas em Cristo e nas promessas, senão a gente cai e perde a fé. Assim, estimado irmão e irmã, a preocupação de Paulo com os cristãos de Tessalônica são as mesmas que precisamos ter conosco mesmos e com os nossos filhos. Que nós todos permaneçamos firmes na fé até estarmos com Cristo nos céus. Não deixe que nada tire de você a fé em Cristo, a vida consagrada a Ele e a esperança da vida eterna. Permaneça sempre perto de Cristo quando tudo estiver bem em sua vida e permaneça mais perto ainda quando tudo estiver mal em sua vida. A pressão do mundo existe e vai ser mais forte à medida que nos aproximamos da volta de Cristo em glória. Mas firmados na palavra de Deus, na oração, na igreja e vivendo como cristãos, permaneceremos firmes até chegarmos aos céus. Jesus fala assim para nós em Apocalipse 2:10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos em primeiro lugar, porque nós conhecemos a Cristo, cremos nele e temos a certeza da salvação. Que esta presença de Jesus em nossas vidas seja um motivo de nos alegrarmos. Dá-nos sabedoria para que possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Que nós possamos permanecer firmes na fé quando tudo vai bem na vida e também permanecer firmes na fé quando tudo estiver mal em nossas vidas. Que a esperança da vida eterna nos céus nos anime a continuarmos firmes a nossa caminhada de fé até estarmos lá. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria.
Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.